Meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, aqui quem fala com você é o professor Hermano Campos, evangelista da Assembleia de Deus Montese, e o nosso objetivo hoje é justamente abordarmos mais um tópico da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Porém, nesse vídeo de hoje, nós vamos abordar o tópico número 23, sobre o mundo vindouro. Então, nós já estamos vindo aí de toda uma discussão sobre vários aspectos escatológicos, sobre vários aspectos que falam da vinda de Cristo e eventos correlatos. Então, a gente vai fechar com esse tópico. Ele é o tópico que fecha a parte de escatologia da nossa declaração de fé. Logo, a gente pretende com isso dar um fechamento. A gente viu que aqui na nossa declaração de fé, nós temos o tópico 22, que é sobre a segunda vinda de Cristo, em que ele vai falar do tribunal, do arrebatamento, do milênio e tudo mais. Ele vai até o milênio, digamos assim, o tópico 22. E o tópico 23, que é o que nós vamos abordar hoje, começa do milênio em diante, ou do final do milênio. Então, resumidamente, a Assembleia de Deus, na sua declaração de fé, é pré-tribulacionista. Então a igreja defende, na declaração de fé, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então nós não somos mid-tribulacionistas, ou seja, não acreditamos que a igreja vai passar a metade da grande tribulação e só quando o anticristo se revelar que a igreja vai ser arrebatada, é uma outra corrente. E nem também acreditamos no pós-tribulacionismo, ou seja, que a igreja só vai ser arrebatada ao final da grande tribulação. Então foi um ponto que deve ter sido colocado aí no vídeo quando se abordou o tópico de número 22. E isso vai até o milênio. Acredita-se na vinda de Cristo em duas fases, que é aquela primeira invisível ao mundo, e apenas os fiéis, os verdadeiros cristãos, os cristãos autênticos vão participar, mas o mundo perceberá sua ausência, o mundo de Cristo se manifestará, e a igreja viverá às bodas do Cordeiro no céu, enquanto na terra se passará a grande tribulação. Depois Cristo virá em glória, aí a segunda vinda, da segunda fase da segunda vinda de Cristo, em que todo olho verá. E com isso, com essa vinda em glória, ele vai derrotar os exércitos do anticristo e vai instaurar o milênio, e vai passar então 1000 anos reinando sobre a terra. Então, a gente termina o tópico 22 nisso. Chegando na página 195, que é justamente o tópico em questão, nós vamos aqui sempre fazer a leitura, é um hábito que a gente já tem, e então nós vamos fazer essa leitura do tópico em si, tá? O tópico coloca o seguinte: cremos, professamos e ensinamos que existe um mundo vindouro para os salvos e para os condenados, e que depois do milênio virá o juízo final, conhecido como o grande trono branco. E vi um grande trono branco, Apocalipse 20:11. Após esse julgamento, virão o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém. Muito bem. Então, meus amados, é muito importante entendermos algumas coisas, tá? Na escatologia que a Assembleia de Deus defende, a escatologia dispensacionalista clássica, que existe agora novos modos aí do dispensacionalismo, estão fazendo muito sucesso, inclusive tem muita gente até que nem era dispensacionalista, que está aderindo a essas novas visões, mas não é o nosso objetivo abordar diferentes correntes teológicas, pelo contrário, é trazer a corrente unívoca da Assembleia de Deus. Então, a gente vai observar que existe aí a vinda de Cristo em duas fases, nós já falamos sobre isso. Nós vamos ver que a ressurreição dos mortos também se dá em duas fases. E podemos dizer também que o enfrentamento do bem contra o mal, ele também tem duas fases. O enfrentamento do bem contra o mal tem duas fases. Então, primeira fase do enfrentamento de Cristo contra Satanás, na visão escatológica, na visão futura, ela vai acontecer ao final da grande tribulação, em que Cristo derrotará os exércitos do anticristo, na famosa batalha do Armagedon e tudo mais. Então Cristo virá, aquele versículo, Apocalipse 19, né? Virá como um cavaleiro sobre um cavalo branco, que na sua costa é escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e a sua roupa é salpicada de sangue, e ele derrota o inimigo com o sopro da sua boca e com a espada que sai da sua garganta, não é? Então, você tem
Tudo isso aí que é o primeiro enfrentamento do bem contra o mal. Porém, nesse primeiro enfrentamento do bem contra o mal, você não tem o triunfo definitivo do bem. Cristo, nesse primeiro momento, ele não triunfa definitivamente sobre o mal. Ele triunfa parcialmente. E ele virá então e governará a terra. E aí se cumpre várias profecias messiânicas, que toda a terra se encherá da glória do Senhor, que o leão e o cordeiro comerão juntos e tudo mais. Que a criança os guiará, lá em Isaías fala sobre isso, não é? Geralmente, os teólogos dispensacionalistas aplicam esses textos e profecias bíblicas ao período milenial. Então, de fato, você tem nesse contexto, então, uma primeira vitória de Cristo sobre o mal. E é durante esse período, conforme o Apocalipse, a nossa interpretação, em que Satanás estará preso, em que ele estará acorrentado para não seduzir mais as nações. Por isso que é um argumento muito forte contra o amilenismo. É muito difícil acreditarmos que, com todo o mal que ocorre no mundo hoje, com toda a desgraça, com toda a miséria, a gente acreditar que o diabo está acorrentado e que os 1000 anos são a era da igreja. É muito difícil aceitar isso do ponto de vista de quem lê a Bíblia e que lê a sequência do Apocalipse. É difícil você acreditar nisso, não é? É mais fácil você acreditar que quando o diabo estiver efetivamente acorrentado e não poder seduzir mais as nações, é quando realmente haverá uma diminuição do mal numa proporção nunca antes vista. O mal continuará existindo porque o mal está no coração do homem, nós temos uma natureza decaída, mas não haverá mais o instigador do mal, que é Satanás. Então, esse ponto é muito interessante, porque é difícil, na visão assembleiana, alguém abraçar o amilenismo. Muito embora muita gente abrace, a gente sabe, não só no meio assembleiano, em outros meios, em outras visões até clássicas de grandes teólogos na história da igreja, eles entendiam que essa parte em que o diabo fica acorrentado e que Cristo reina sobre a terra é a era da igreja cristã, ok? Mas aí a gente não acredita nisso, ok? Bom, um outro ponto interessante é que esse primeiro triunfo ele é parcial, porque conforme o texto bíblico, Satanás será acorrentado por 1000 anos. Nós acreditamos que esses 1000 anos são literais, que esses 1000 anos vão ocorrer do jeito que está na Bíblia, serão 10 séculos. Tem outros, ainda mesmo dentro do dispensacionalismo, que não acreditam nisso. Eles acreditam que esses 1000 anos será um tempo muito extenso. Mas, embora seja um tempo muito extenso, será um tempo finito, digamos assim. Então, vai ser um tempo extenso, mas não vai ser um tempo de duração a se voltar para a eternidade. Então, quando ele disse 1000 anos, significa que vai ser muito tempo. Porém, de fato, nós não sabemos, nós entendemos da nossa interpretação que a declaração de fé aborda, que são 1000 anos literais. Mas, logicamente, que as pessoas vão acabar divergindo quanto a isso, ok? Então, serão 1000 anos literais. Então, nesses 1000 anos em que o diabo estará acorrentado, diabo e Satanás, a Bíblia usa o nome grego e usa o nome hebraico do inimigo das nossas almas, então o mal diminuirá. Porém, esse triunfo ele é parcial. Ele não será um triunfo total e definitivo. Tanto é verdade, eu não vou aqui falar mais sobre o milênio, porque já foi abordado no vídeo referente ao capítulo 22, mas a gente vai dizer que ao final do milênio, ainda seguindo a sequência que o Apocalipse nos coloca, Satanás será solto da sua prisão. Quem determinou a prisão do diabo foi o próprio Deus. E quem determinou a soltura, quem deu o alvará de soltura do diabo, foi o próprio Deus também. Então, ao fim desses 1000 anos, Satanás será solto. Ou seja, ele terá permissão para, mais uma vez, fazer tudo o que ele é acostumado a fazer. E o diabo sabe que esse será a sua última cartada, será a sua última tentativa. E, de fato, haverá um recrudescimento do mal, haverá um aumento muito grande do mal, mesmo com Cristo reinando sobre a terra. Haverá ainda um aumento muito grande, porque, como eu digo, Satanás, o mal não é
culpa e atribuição exclusiva dele. Nós temos a natureza decaída que nos instiga a fazer o mal, independente de ação satânica. Porém, por ele ser o instigador do mal, ele potencializa esses efeitos. Ele pode transformar, por exemplo, uma ação diabólica, uma ação satânica, pode transformar uma simples briga verbal de vizinho em uma chacina. E a gente sabe que isso acontece vez por outra. Ele pode transformar uma simples discussão de um casal em um divórcio. Então, ele potencializa o mal que há nas pessoas. Ele leva o mal a um nível ainda maior. Porém, ele incentiva e ele instiga o que já há no coração humano. Ele potencializa aquilo que nós já temos. Então, por isso que o ser humano ele não é eximado da sua responsabilidade de ser pecador e de ser condenado por seus atos. Por quê? Porque, primeiro, o ser humano, embora tenha o mal potencializado pelo diabo, muitas vezes é o próprio ser humano que dá lugar ao diabo. Inclusive, o apóstolo Paulo nos recomenda que não devemos dar lugar ao diabo. Então, se é dado lugar ao diabo, então, de alguma maneira, se aceita a interferência diabólica, ok? Esse aceitar o diabo e dar lugar ao diabo não é invocar o nome do diabo, e sim viver uma vida de pecado, que é a porta escancarada para o diabo entrar na vida das pessoas. Logo, então, os seres humanos são coparticipantes. Logicamente que, por outro lado, apesar dos seres humanos serem culpados pelos seus pecados, a despeito da ação maligna, o maior juízo de todos os tempos virá, obviamente, sobre o próprio diabo, justamente pelo mal e pela crueldade, pela desgraça que ele tem trabalhado firmemente desde o início da criação do homem, ok? Então ele também vai ser condenado e ele e seus demônios serão condenados, nós vamos ver isso mais adiante. Bom, então o diabo vai dar a sua última cartada, digamos assim, a sua última jogada, e conforme o texto do Apocalipse, ele juntará esse Apocalipse 20 já, no finalzinho do Apocalipse capítulo 20, ele vai então unir todas as nações contra o domínio de Cristo. A gente tem que lembrar que na Batalha do Armagedon existia uma união, uma coalizão de nações contra o anticristo, ou contra Jesus Cristo, contra o povo judeu, na verdade, peço desculpas, tá? Na Batalha do Armagedon haverá uma coalizão de nações contra o povo judeu. Então a ideia, de fato, é um antissemitismo, e a ideia é fazer o que Hitler não conseguiu fazer, varrer da terra os judeus. Então fica muito claro isso no Apocalipse. Então, serão todas as nações contra Israel? A polêmica fica em aberto. Porque a gente pode entender que sejam todas as nações, tudo bem, mas será que não são todas as nações alinhadas com o anticristo? Será que não vai haver nações neutras? Será que não vão haver nações que até se opõem no plano formal aos intentos do anticristo? Então, de fato, são pontos que ficam em aberto. O que a gente sabe é que todas as nações que apoiam o anticristo, elas vão fazer uma coalizão e vão atacar a cidade de Jerusalém, vão atacar o povo judeu. Aí volta-se ao ponto que eu falei anteriormente. E, de fato, quais nações vão ser incluídas? Bom, a gente sabe que o anticristo terá um domínio global. O fato de ele ter um domínio global não quer dizer que todo mundo vai aceitar passivamente o domínio do anticristo. É uma questão que fica em aberto. E que não há, porque, veja bem, todos os grandes dominadores do mundo, todos os grandes ditadores do mundo, eles sempre tiveram forte oposição. Então a gente não sabe exatamente que tipo de oposição, ou se haverá algum tipo de oposição, ou se alguém se levantar em oposição, ele vai logo esmagar. Realmente são pontos que ficam em aberto. Talvez isso nem foi abordado no vídeo do capítulo 22, justamente porque é muito polêmico. Mas o fato é que, no primeiro ponto, na Batalha do Armagedon, haverá essa coalizão de nações contra os judeus, contra Israel. E nesse momento de maior angústia, eles clamarão por Yahvé, e Jesus Cristo virá em seu auxílio, segundo a nossa visão escatológica. Então, Cristo, nesse primeiro encontro, nessa primeira batalha definitiva, ele vem para triunfar sobre o anticristo, sobre o exército de nações do anticristo, e para instaurar o seu reino milenial sobre a terra. Já nesse segundo momento,
após o milênio, já é uma segunda batalha definitiva, já é uma segunda batalha escatológica. E nessa batalha escatológica, você não tem figura de anticristo, você não tem a pessoa do anticristo. Pelo contrário, você vai observar que, conforme o texto do Apocalipse, ele reúne as nações Gog e Magog. E aí, eu já vi muitas interpretações sobre essa expressão Gog e Magog. Inclusive, já vi pessoas, inclusive até pessoas dentro da Assembleia de Deus, teólogos eminentes da Assembleia, que chegaram a defender, no final dos anos 90, que Gog e Magog seria a Rússia. Durante a Guerra Fria, se dizia também que Gog e Magog seria a União Soviética. Seria o conjunto de nações ao norte do Cáucaso. Seriam as nações do extremo norte do mundo que o antigo Israel conhecia. Então, as pessoas interpretavam isso como a Rússia. E daí também é uma motivação escatológica para o anticomunismo. Além de todas as motivações ideológicas, econômicas e políticas que os evangélicos têm contra o comunismo, ainda encontraram essa motivação escatológica em que Gog e Magog seria justamente os russos, não é? Então os russos se levantariam contra o povo judeu. Aliás, os russos se levantariam contra o próprio domínio de Jesus Cristo. Porém, passada a Guerra Fria, no passado milênio, esfriada a cabeça aí da gente, a gente vai observar que Gog e Magog são expressões do aramaico, do hebraico antigo, que representam as nações. Os Goim seriam as nações em geral, os gentios em geral, os povos da terra em geral. Então, na verdade, ele não está, o apóstolo João, no Apocalipse, ele não está se referindo a uma nação que vai liderar. Ele está se referindo, de fato, a todos os povos da terra. Inclusive, isso vai ecoar, por exemplo, no Salmo 2, em que os reis da terra se levantam contra o domínio do Senhor e o domínio do seu ungido. Não é? Você vai ver isso aí lá no Salmo 2. E o Salmo 2, ele expressa bem esse momento em que todas as nações da terra, aí sim, Gog e Magog, são todas as nações. Ao passo que na batalha do Armagedon, a gente está na tendência de acreditar que são todas as nações, mas não é certeza isso. Então, de fato, o mundo todo se levanta para destruir o reinado de Jesus Cristo. E aí é interessante, porque esse fenômeno ele já ocorreu várias vezes na história da humanidade. Quando você tem um domínio unificado, uma hegemonia sobre o mundo, você vai ter em muitos contextos várias nações se unindo contra essa hegemonia. A gente vai ver isso com Adolf Hitler, a gente vai ver isso com os romanos, a gente vai ver isso com o Império de Carlos Magno, a gente vai ver isso contra o Império dos Faraós do Egito. Então, muitas vezes, coalizões de nações se levantam para derrotar aquele que está no topo, para derrotar aquele que está em primeiro lugar. E na história isso várias vezes deu certo. Então a gente vê que os bárbaros se uniram e derrotaram o Império Romano. A gente vai ver que as nações ocidentais se uniram e derrotaram, e mais a União Soviética derrotaram a Alemanha de Hitler, não é? Então, você tem um precedente para isso na história. Então, você tem aquela nação que está dominando o mundo e vários outros se unem para poder derrotar. No plano escatológico, ao final do milênio, a mesma coisa vai se repetir. Qual é a diferença? É que a nação dominante será Israel, pelo que nós observamos. O governante será o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele não será unido a uma coalizão de nações ou um grupo de nações. Será reunido Gog e Magog. Todas as nações gentílicas da terra se unirão literalmente contra o domínio de Cristo em Israel. Então, esse é o objetivo. Inclusive, o Apocalipse coloca que serão como a areia do mar. Então, você entende que será um número exorbitante de soldados. Talvez uma coalizão militar ainda maior do que aquela presente na Batalha do Armagedon. Então, inclusive, essa expressão areia do mar não é usada lá na Batalha do Armagedon, em Apocalipse 19, mas é usada aqui, nessa última batalha, que a gente costuma chamar na escatologia de Batalha de Gog e Magog. E, de fato, ele coloca que será como a areia do mar e cobrirá a superfície da terra. Então, você terá, de fato, aí uma coalizão imensa.
Primeiro, porque vai unir todas as nações do mundo, e segundo, porque sabe que o adversário não é fácil de ser derrotado. Aliás, equivoquei-me. Ele não é fácil de ser derrotado, ele é impossível de ser derrotado. Então, o que vai acontecer? Eles vão cercar, a Bíblia nos ensina que vai cercar o Arraial dos Santos e a Cidade Amada, deixando muito claro que é Jerusalém. Jerusalém será a capital, o centro do mundo. Israel governará a terra através de Jesus Cristo. E que, portanto, esse domínio absoluto, ele vai gerar essa reação motivada, instigada pelo próprio diabo no coração dos governantes das nações para derrubar o domínio de Cristo. É muito provável, aqui já é especulação, tá? Mas é muito provável que os líderes das nações vão considerar que o governo de Cristo é tirânico, que o governo de Cristo é autoritário, que o governo de Cristo ele é cruel, que o governo de Cristo impede as liberdades individuais, que impede a autodeterminação das nações, e por aí vai. Então eles vão fazer, talvez, várias especulações, isso aqui, tá? Não é fato. Talvez vão fazer várias acusações contra Cristo, contra o seu domínio, muito embora todas essas acusações sejam falsas. Por quê? Porque Cristo terá o governo perfeito sobre a terra. Então, logicamente que o mal será punido e o bem será promovido. E aqueles que são maus se ressentirão e procurarão argumentos para poder derrubar o domínio de Cristo. E daí, fechou a parte de especulação, agora vamos para os fatos. Então, eles cercam Jerusalém, o Arraial dos Santos, a Cidade Amada, é justamente o centro do governo de Cristo. E o que vai acontecer? Haverá uma grande batalha. Cristo ele vai motivar os seus exércitos, ele vai organizar suas tropas? Não. A Bíblia nos diz simplesmente que choverá fogo do céu e os consumirá. E é interessante porque é o terceiro episódio bíblico em que chove fogo do céu. A gente vai ver que o primeiro episódio que chove fogo do céu é em Sodoma e Gomorra. E por que Sodoma e Gomorra choveu fogo do céu? Porque houve uma rejeição ao senhorio de Jeová. Você vai observar, inclusive, que Ló, conforme a epístola de Pedro, ele comenta para a gente sobre isso, ele diz que Ló viveu uma vida piedosa no meio daquela geração moralmente apodrecida de Sodoma e Gomorra. Então, ele era como se fosse um lumiar na escuridão, o Ló. Porém, aquele povo nunca quis ouvir a palavra de Ló, nunca quis ouvir os ensinamentos de Ló, nunca quis obedecer o que Ló estava propondo como padrão moral. O que é que acontece? Então, aqueles anjos vão para resgatar Ló e sua família. Porém, os genros de Ló zombam dele, acham ridícula a ideia de que aquela cidade será destruída. E o que acontece então? Ló, ele é retirado à força. A Bíblia nos diz que os anjos pegaram a mão, puxaram, arrastaram, para usar essa expressão do Nordeste, arrastaram o Ló, a mulher e as filhas, duas mãos, dois anjos, né? Cada um pegou pelos braços lá, talvez um anjo pegou o Ló e a mulher, e outro anjo pegou as duas filhas, e arrastaram literalmente para fora da cidade, e ali choveu fogo do céu. Então choveu fogo do céu em Sodoma e Gomorra por insubordinação a Jeová. O segundo episódio bíblico em que vai chover fogo do céu vai ser com o profeta Elias. Você vai ler lá no segundo livro dos Reis, quando um grupo de mensageiros ele quer desafiar a autoridade de Elias, inclusive com palavras de bajulação. Elias, homem de Deus, desce aqui e fala conosco. E Elias disse: vocês estão com brincadeira, né? Vocês estão achando que eu não sou homem de Deus? Vocês estão com piada? Vocês estão com indireta? Vocês estão com provocação? Pois vamos lá, se eu sou homem de Deus, que chova fogo do céu e mate vocês tudinho. E ali choveu fogo do céu, matou aquele grupo. Veio um segundo grupo, ainda achando pouco que o primeiro grupo fez, foi repetir o desafio, a provocação, e ali Elias disse: muito bem, vocês estão achando que é brincadeira, né? Pois espera aí, se eu sou homem de Deus, como vocês estão querendo zombar da minha cara, que chova fogo do céu e cai sobre vocês. E choveu fogo do céu de novo. No terceiro episódio, aí sim, chegam os soldados se humilhando, com roupas simples, e pedem com muito carinho que Elias vá com eles. Aí não chove mais fogo do céu. Nesse segundo contexto, que você tem um desafio de autoridade divina. Quando aqueles homens diziam: Elias, homem de Deus, desce e vem falar com a gente, eles não estavam falando de maneira sincera, eles estavam falando de maneira jocosa,
Tanto é que Elias, para comprovar que ele não tá, que ele é homem de Deus e que isso não é uma piada, ele manda chover fogo do céu sobre eles. Então a ideia de fogo do céu é sempre uma resposta a um desafio ao divino. Você vai observar isso em toda a Bíblia Sagrada, é aí que eu quero chegar. Então, para comprovar que Deus é Deus, para mostrar que Deus não está de brincadeira e que Deus não é abestado e que de Deus não se zomba, aí Deus vai lá e manda chover fogo do céu. É diferente de um simples castigo contra o pecado. Porque castigo contra o pecado, você tem um dilúvio e outros episódios bíblicos. Você tem as ursas que mataram os meninos lá com Eliseu, tem um bocado de coisa, não é? Mas no caso específico do fogo do céu, que chove, é sempre a ideia de responder um desafio a quem questiona a autoridade divina. E no Apocalipse isso acontece pela terceira vez. Então, você vai observar que chove fogo do céu e os consome a todos. Então, era impossível, é completamente impossível, se opor ao domínio de Cristo. E é um domínio que não terá fim. E isso se comprovou mais uma vez nesse último episódio que nos coloca a Bíblia Sagrada. Bom, em seguida a essa batalha é que nós vamos adentrar propriamente no conteúdo da nossa declaração de fé. Eu só contextualizei até agora. Mas o conteúdo em si é muito tranquilo, a gente vai ser sucinto aqui. Bom, juízo final, ele fala do seguinte, a Bíblia fala sobre duas ressurreições, a do justo e a dos injustos, mas ambas não serão simultâneas. Deus instaurará esse juízo após a última rebelião de Satanás, que acontecerá após os 1000 anos do reinado de Cristo. Foi o que eu acabei de falar, já contextualizei para vocês. Então, na primeira ressurreição, que será no dia do arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e seremos arrebatados juntamente com eles e viveremos para sempre com o Senhor. Isso é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 12, ele vai explicar isso de maneira bem clara. Nesse caso aqui, é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição, ela só ocorre após o milênio e após a última rebelião do Gog e Magog, que nós acabamos de falar para vocês. Então, é após isso que será instaurado o juízo final. E esse juízo final, por que ele é instaurado após a última rebelião? Porque, literalmente, todas as nações da terra se rebelarão contra Cristo. Logo, se todas as nações, se é algo unificado, se é algo monolítico e que vai se rebelar contra o ungido de Deus, contra o Messias, contra o Cristo, então, logicamente, assim, vamos ao paralelo. Assim como lá no final da grande tribulação e após a batalha do Armagedon, você tem um chamado juízo das nações. Eu acho que o capítulo 22, o vídeo fala sobre isso. Haverá o juízo das nações após a batalha do Armagedon. Haverá o juízo em que Cristo separará os bodes das ovelhas, o julgamento das nações. Assim também, após Gog e Magog, você também tem um juízo. Porém, esse juízo não é das nações. Esse juízo é de toda a raça humana. Não só dos que estão vivos na época, mas de todos que existiram e que viveram nesse mundo de todos os tempos e todas as épocas. Então, nesse sentido, você tem, de fato, um novo juízo. E, na verdade, depois de toda a guerra, sempre se segue os tribunais, não é verdade? Aqui eu estou me lembrando de um documentário que eu assisti recentemente, que foi o julgamento do o número 2 da hierarquia do Terceiro Reich. Agora me fugiu o nome, o líder da Luftwaffe, Hermann Göring. Então, o Göring e outros grandes líderes nazistas, eles foram julgados nos tribunais de Nuremberg entre 1946 e 1947. Depois da guerra, segue-se o julgamento dos inimigos, não é? E do mesmo jeito também os Estados Unidos, quando derrotaram o Japão no final da Segunda Guerra Mundial, em 1947, 1948, eles criaram o Tribunal Penal do Extremo Oriente, em que eles julgaram os criminosos de guerra japoneses. Então, sempre ao final de uma guerra, você tem um tribunal. Se a gente lembrar, por exemplo, de Napoleão, quando Napoleão perde a última batalha, a Batalha de Waterloo, em 1815, segue-se o Tribunal da Santa Aliança. No final da Primeira Guerra Mundial, seguiu-se o Tratado de Versalhes, que também tinha um caráter jurídico, de julgar
as nações que apoiaram e as que provocaram a guerra. Então, do mesmo jeito, após a batalha de Gog e Magog, você agora vai ter um juízo. Só que esse juízo é maior do que todos, maior inclusive do que o juízo que seguiu o Armagedon. Porque esse juízo ele vai pegar 108 bilhões de pessoas que já existiram desde o início da história humana. 108 bilhões é uma estimativa que os estudiosos fazem de quantas pessoas já existiram no planeta. Então, as pessoas que estão vivas hoje, em 2020, elas representam apenas cerca de 5 a 3% do total de seres humanos que já existiram no planeta Terra. Então, esse julgamento... E claro que aí você vai ter alguns detalhes que eu vou falar mais adiante. Então, à primeira vista, todo esse montante de humanos serão julgados pelos seus pecados, ou pelo que está escrito nos seus livros, não é? Então, isso segue-se a essa batalha. Depois da batalha, você tem o juízo. E aí você tem algumas observações importantes. Primeira observação: os que são salvos em Cristo, eles não participarão do juízo final. Os salvos em Cristo não estarão incluídos no juízo final. Por que que eles não estarão incluídos no juízo final? Motivo número 1. Eles já ressuscitaram e já estão com Cristo no céu. Não tem lógica de voltar para ser julgado. O apóstolo Paulo nos coloca em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Logo, não há lógica de os salvos em Cristo estarem incluídos no dia do juízo final. Segundo motivo, o apóstolo Paulo coloca na Epístola aos Coríntios que haveremos de julgar este mundo. Inclusive, ele coloca mais adiante ainda, em 1 Coríntios capítulo 6, que haveremos de julgar os anjos. Logo, os salvos em Cristo, além de não irem para o juízo final, porque nenhuma condenação há para eles, eles estarão na posição de juízes e não na posição de réus. Então, inclusive, quando você lê o texto bíblico sobre o juízo final, Apocalipse 20 ainda, no finalzinho, você vai observar que houveram tronos, não é? E esses tronos não é apenas do grande trono branco, o grande trono branco de Deus. Haverão as pessoas que julgarão junto ao grande trono branco aqueles que não seguiram a Cristo. Ali ficará bastante distinta a diferença entre os que seguiram a Cristo, que estarão na posição de juízes junto ao grande trono branco, e você terá a posição dos julgados, que são aqueles que se rebelaram contra o Cristo. Ok? Então, por isso que os salvos não hão de participar do juízo final na condição de réus, e sim na condição de juízes. E pelo que nós entendemos, se a gente depreender de 1 Coríntios capítulo 6, a gente vai entender que inclusive os demônios serão julgados nesse juízo final. Todas as criaturas sencientes que Deus criou, eles serão julgadas aí no chamado Tribunal do Grande Trono Branco. E a Bíblia nos coloca que esse juízo não será no céu, nem será na terra. Eu tinha um amigo meu que dizia: irmão, vai ser no espaço sideral. Meus amados, eu não sei. O que nós sabemos é que será num local neutro, num local que não será nem o céu e a terra. Então, de fato, o que nós sabemos é que será em um local desconhecido. O juízo final ocorrerá assim. E que, de fato, esses tronos, junto ao grande trono branco, eles vão, então, julgar o que está escrito em quê? Eles vão julgar com base em quê? Aí você vai observar o ponto 2 da declaração, que diz assim: os livros do julgamento. Muitos livros serão abertos, e todos esses outros mortos serão julgados pelas coisas escritas nesses livros. Serão pessoas de todas as classes sociais, grandes e pequenos. Não diz respeito à idade, crianças e adultos, mas há status. O juízo final não fala sobre vivos. E viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Logo, o que é que a gente vai observar aí? Já entrando no ponto 3 também, que é importante. Ressurreição significa levantar dentre os mortos, voltar a viver no mesmo corpo. A doutrina da ressurreição dos mortos é a verdade bíblica cristalina ensinada na lei de Moisés e dos profetas e com abundância de detalhes no Novo Testamento. Bom, então, aqueles que estavam mortos, eles ressuscitarão
e eles não ressuscitarão com glória. Eles ressuscitarão sem nenhuma glória. Eles ressuscitarão sem nada de especial diante de Deus. Eles vão ressuscitar no seu próprio corpo mortal, comum e normal, ok? Então, é importante que a gente tenha isso aí em mente. Eles ressuscitarão ao final do juízo final. Inclusive, o texto bíblico coloca que o mar dará aos mortos que nele tem, o Hades dará aos mortos que nele tem, a terra dará aos mortos que nele tem. Então, de fato, você tem aí um juízo daqueles que foram mortos e serão ressuscitados no seu próprio corpo normal para serem julgados ali diante do grande trono branco, diante daqueles que estão em Cristo, que serão juízes também junto a Deus desse juízo final. E o que são esses livros? Essa que é a pergunta que fica, não é? Bom, esses livros, você vai observar que esses livros, muito provavelmente, eles são colocados como o relato do que as pessoas fizeram nas suas vidas, não é? Então, o que as pessoas fizeram na sua vida, você vai observar que há um grande julgamento e que esses livros, eles vão colocar para nós, aí vocês vão observar, não é? O capítulo de número 20, a partir do versículo de número 4, você vai observar, nós vamos aí para o capítulo de número, pronto, achei, capítulo de número 20, versículo de número 11, em que ele coloca: e vi um grande trono branco, e o que estava sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o mar deu os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, a gente vai observar que, de fato, a gente acredita que haverá aí uma participação da igreja nesse julgamento. Muito embora, é uma curiosidade bíblica, a gente vai observar que os tronos em que o povo de Deus vai julgar, a gente vai juntar Apocalipse capítulo 20, versículo 4, com 1 Coríntios capítulo 6, que vai colocar para nós, segundo o apóstolo Paulo, quando ele inclusive debate a questão dos irmãos que estavam judicializando pequenas pendências, ele diz: vocês não são capazes de julgar vós mesmos coisas desse mundo? Nós que haveremos de julgar, vos não sabereis que haveremos de julgar este mundo? Então, nos colocando a entender que haverá o julgamento escatológico, não é? Por isso que a gente consegue juntar com a ideia do juízo final. Eu vou até, inclusive, procurar esse versículo aqui para vocês rapidamente, porque é importante a gente já ir fazer essa leitura e vocês já estarem cientes do que a gente está colocando. 1 Coríntios 6,2 coloca: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Então vão julgar as pessoas ímpias, vão julgar as pessoas que estão em pecado? Isso vai se incluir no juízo final também. Versículo 3: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, pelo que a gente observa aqui, Paulo meio que fala de relance, que a igreja do Senhor estará participando também nesse juízo final, como também participou lá no julgamento das nações, como acabamos de ler, ok? Então, de fato, esses livros eles vão relatar a vida de toda aquela pessoa. Deus tem o diário de cada um de nós. Você já escreveu o diário? Pois é, aleluia. Deus também tem um diáriozinho bem legalzinho da nossa vida. E esse diário vai relatar todas as obras. E esse diário é plenamente fidedigno porque vem de um Deus onisciente. Se vem de um Deus onisciente, não tem como se escapar ou dizer que é mentira. Porque, de fato, é algo que sobrevém não de afilmar de câmera, não de uma testemunha ocular, e sim do próprio Deus que lê, inclusive, os pensamentos das pessoas. Não é?
Então, por esse julgamento, as pessoas foram julgadas e elas serão lançadas no lago que arde em fogo e enxofre. Então, esse é o juízo final. É a limpeza final de todo o mal. Inclusive, o ponto 4 da declaração de fé coloca sobre o destino dos condenados e diz que o destino dos condenados é a condenação eterna no inferno. Lembrando que inferno aqui, na verdade, seria o lago que arde com fogo e enxofre, ok? É o lago que arde com fogo e enxofre. O inferno, propriamente dito, é o estado intermediário, ok? Mas aqui a declaração chamou de inferno, deixa quieto. As escrituras sagradas revelam que o inferno é o lugar preparado para o diabo e seus anjos. Lembrando, mais uma vez, que no texto bíblico não é bem inferno, e sim fogo eterno. São duas coisas distintas, o inferno e o fogo eterno. O inferno é até o dia do juízo final, é a prisão temporária dos ímpios. Eles serão julgados no juízo final e serão lançados no fogo eterno, reservado para o diabo e seus anjos, ok? Claro que existem dois termos hebraicos, como eu já disse, que é o Seol ou Hades, que eles seriam o estágio intermediário dos mortos sem Cristo, letrado da declaração aqui, no ponto 4. E você tem ainda o Guiena, que esse Guiena seria, de fato, o local definitivo, o lago de fogo ardente com fogo e enxofre, ok? Então, esse seria o final, o destino definitivo. Eu sempre faço a comparação muito curiosa. O criminoso é preso. Ele vai lá para o Olavo Oliveira? Ele vai lá para o Paulo Sarazate? Ele não vai. Ele vai para a delegacia. Ele vai para a prisão temporária. Então, naquela prisão temporária, imagina que seja o inferno, ok? Depois, ele vai passar o processo judicial, vai para julgamento. O julgamento, perante o juiz, advogado, testemunho e tudo mais, é como se fosse o juízo final. Após a sua condenação, aí sim, como a gente usa aqui no vulgo popular, ele desce para o presídio. E aí ele vai para o Olavo Oliveira, vai para o Paulo Sarazate. O que é que acontece nesse caso, então? Aí é o juízo final, é o lago de fogo que arde com enxofre, que a Bíblia chama de Guiena, ok? Então essa seria a diferença. Inferno, estado temporário, Guiena, estado definitivo. Claro, no caso de um condenado nesse mundo, ele é condenado até, ele paga pena temporária, porque o seu crime não é eterno. Salvo os casos de prisão perpétua que não existe no Brasil. Porém, no caso aqui da Bíblia, é uma condenação eterna, definitiva. Inclusive, alguns teólogos chegam a dizer que nessa condenação será retirada a imagem de Deus dos condenados e eles perecerão como Satanás e seus demônios. Eles não terão mais nada da natureza divina, nada da imagem de Deus que foi plasmada em cada ser humano. Isso será retirado na ocasião do juízo final e eles perecerão, assim como Satanás e seus demônios, em revolta e desgraça eterna, e o mal será definitivamente suplantado. Logicamente que isso para nós, quando a gente aborda esse ponto, fica claro que não somos aniquilacionistas. Alguns colocam, como por exemplo as Testemunhas de Jeová, os Adventistas, não sei se os mormons colocam isso também, de que o destino final desses condenados, no lago de fogo e enxofre, a alma deles será aniquilada, eles cessarão de existir. Eles terão a existência apagada do mundo, do universo, do mundo material e espiritual. A sua alma será destruída. Porém, isso quebra dois pontos importantes, não só na Bíblia, mas em qualquer debate sobre espiritualidade, que é o princípio de que a alma é indestrutível. O corpo é destrutível, a alma é indestrutível. É impossível se destruir a alma de alguém. Não tem como se destruir a alma. Por quê? Porque a alma não é material. Então, como é que a alma vai ser destruída? Então, é difícil você acreditar que haverá destruição da alma no juízo final. Inclusive, porque o próprio texto bíblico, quando a gente olha lá no Apocalipse capítulo 20, vai ficar uma coisa muito interessante, em que ele coloca que as pessoas elas serão atormentadas para todo o sempre, não é? Deixa eu encontrar aqui para vocês, não é? Então, ó, e foram lançados então no lago de fogo, esta segunda morte. 20:14 do Apocalipse, 20:15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E é interessante que você vai observar o que acontece com quem cai no lago de fogo e enxofre.
E qual versículo mostra o que acontece com a pessoa que é lançada lá? Apocalipse 29. Aliás, 20 e 10. Apocalipse 20 e 10. Você vai observar que dizia o seguinte: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta, lá 1000 anos antes, né? Na Batalha do Armagedon. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Bom, se eles são lançados no lago de fogo e enxofre, o texto não coloca que eles deixarão de existir. Eles continuarão existindo. Inclusive diz que quando o diabo for lançado, a besta e o falso profeta já estavam lá há 1000 anos. Não é? Eles não foram destruídos. Eles não foram obliterados da existência. Eles continuarão existindo. Mas existirão como? Sendo atormentados para todo sempre. Então, um tormento eterno do lago de fogo que arde com enxofre. Não é colocado aqui de maneira nenhuma que essas pessoas deixarão de existir ou terão a existência cessada. Mas por que a segunda morte? Na primeira morte morreu o corpo, na segunda morte morre a alma. Erro gravíssimo. Porque a palavra morte, no seu sentido literal, não significa aniquilação, e sim separação. Na primeira morte, é separado o corpo da alma. Na segunda morte, a alma é separada de Deus e da natureza divina. Então, daí a segunda separação. Na primeira separação, o corpo se separa da alma. Na segunda separação, a alma se separa completamente de Deus para sempre. Então, não há por que se acreditar em aniquilacionismo, embora muita gente, inclusive no meio evangélico, acaba abraçando essas ideias que nós consideramos equivocadas, tá? Bom, por fim, você tem a construção dos novos céus e da nova terra, que ele coloca que é o destino final dos salvos. Aqui é o destino final daqueles que estavam julgando lá os ímpios no juízo final. E ele coloca: e viu o novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O céu e a terra que conhecemos desaparecerão para darem lugar a uma nova criação. Inclusive há um debate sobre isso. Os novos céus e a nova terra, eles serão destruídos e recriados, ou eles serão renovados? Não é um debate interessante? Porque se é novo céu e nova terra, a princípio, pode dar a ideia de que toda a criação será completamente destruída e Deus vai fazer, digamos, a mesma coisa de Gênesis 1. Ele vai criar novamente do nada todas as coisas. Porém, somos mais propensos a acreditar que não será uma destruição e recriação do nada, e sim que será uma renovação ao seu nível pleno. Assim como a queda, ela afetou o cosmos e houve o decaimento e a destruição, nós inclusive abordamos isso na doutrina do pecado, aqui você terá cessação do processo de destruição. Então agora esses novos céus e nova terra renovados, eles serão eternos, perfeitos, imutáveis e imperecíveis. Isso tanto os céus como a terra, como aqueles que neles vão habitar. Logo, nós somos mais propensos a acreditar que o universo será renovado e não destruído e recriado do nada. Ok? E com tudo isso, ele coloca que o mar já não existe. É um texto muito curioso. Alguns colocam que esse mar não existe, significa que as pessoas poderão ter uma locomoção, se locomover como os anjos. Elas não estarão presas à diferença do espaço-tempo. Outros já colocam que o mar seria o símbolo de agitação, de instabilidade. Então esse mundo ele será perene, ele será eterno, ele será estável. Então ele não terá as flutuações e as mudanças que o mar representa. Então a gente não sabe exatamente o que significa. Uma outra coisa interessante é que Cristo ele já havia previsto isso. Ele coloca que os céus e a terra passarão, os céus e terra atuais passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Então, você tem de fato, conforme o texto bíblico no juízo final, em que o céu e a terra fugirão do trono branco, dará um precedente para o estabelecimento do novo céu e da nova terra. Enquanto o juízo final ocorre nesse não lugar, aí podemos até dizer assim, não é? O juízo final ocorrerá em um não lugar, então haverá a renovação dos céus e da terra para serem habitados pelos fiéis. Então, com tudo isso, você tem a nova Jerusalém. O novo céu e a nova terra,
não serão a terra paradisíaca do milênio, nem a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu. É a Jerusalém milenial. Estamos aqui no período pós-milênio. Temos aqui a Jerusalém que é de cima, a Jerusalém que é celestial. A Nova Jerusalém é quadrada, terá a forma de um cubo que medirá 2.200 km de comprimento, largura e altura, feita inteiramente de ouro transparente, um tipo de material inexistente na terra. O muro da cidade terá 12 portas, 12 anjos nelas e mais o nome das 12 tribos de Israel. Nos fundamentos do muro consta o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Bom, o que seria essa Nova Jerusalém? Se nós pudermos falar assim de uma maneira mais abrangente, essa Nova Jerusalém nada mais seria do que a união entre céus e terra. Inclusive, o hino 3 da nossa harpa cristã dizem que nesse tempo céu e terra vão de ser a mesma grei, vão de ser a mesma coisa. E de fato é o que nos coloca o Apocalipse. Então, a Nova Jerusalém, nesse caso, ela representa a presença do próprio Deus na terra, ao próprio céu na terra. Por isso que céu e terra serão uma coisa só, porque Jerusalém será o que nós chamamos hoje de céu. Inclusive, você vai ler lá Apocalipse 21, deixa eu ver aqui se eu encontro, tem um texto-chave que eu acho muito interessante, Apocalipse 21, 3, que diz o seguinte: e ouviu a grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. O que é que isso nos coloca? Nos coloca que a habitação de Deus não será no céu distante separado da terra. A habitação de Deus será na terra com os homens, o que ecoa inclusive lá o Gênesis capítulo 2, quando Deus caminhava com o homem na viração do dia. Então você tem a presença de Deus, o trono de Deus entre os humanos. O próprio Deus habitará com os humanos e os humanos habitarão com o próprio Deus. Não haverá cisão, separação entre céus e terra. Então isso será a Nova Jerusalém. E é muito interessante porque você vai observar ainda que ela é feita desses materiais extraordinários que acabamos de ler. Porém, tem uma interpretação mais profunda para isso. O que nos dá a entender, e às vezes o vulgo evangélico gosta muito de dizer isso: vou morar na casa de ouro, moro no barraco de pau e lona. O que o texto bíblico está nos colocando, meus amados, é que ouro, ele será algo que estará no chão e que estará nas paredes. Não será algo raro. De certa maneira, é como se o ouro e as coisas que nesse mundo são tão valiosas, no mundo vindouro não serão valiosas. Elas não serão alvo de disputa, de luta e de briga pelos homens na cobiça de serem ricos e poderosos. Não, elas não terão valor financeiro, monetário, não terão valor algum. E isso às vezes passa batido na interpretação de muita gente, não é? O ouro e as pedras preciosas, elas não terão esse tipo de valor. Elas, na verdade, estarão no chão e nas paredes, não é? Dando a entender que o que será de mais valioso, o que será de maior riqueza no mundo vindouro, será a presença do próprio Deus entre nós. Ele é que é o nosso tesouro verdadeiro. Ele que é a nossa riqueza verdadeira, não é? Uma outra coisa interessante é que a árvore da vida e o rio da vida estarão também nesse mundo vindouro. Nós vamos aí dando continuidade. Você vai observar que está colocado, inclusive, deixa eu só encontrar aqui para vocês rapidinho, lá no Apocalipse 22, que ele coloca que existe o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de um lado e de outro do rio, estava a árvore da vida. Então, nessa Jerusalém, você tem a restituição da vida eterna. A árvore da vida representando a possibilidade da imortalidade. E a árvore da vida estará então nessa Nova Jerusalém. E dela procederá para o mundo todo. Porque a gente tem que lembrar que esse rio parte da Nova Jerusalém, mas que na verdade estará aí em toda a terra, não é? Aí entra a pergunta que muita gente faz: irmão, e quem vai morar na Nova Jerusalém? Quem vai morar no mundo como um todo, nas nações do mundo? É uma pergunta que não temos resposta. Nós não sabemos. Será que vai morar na Nova Jerusalém só os salvos em Cristo? E os filhos dos salvos em Cristo morarão lá? Mas a Bíblia diz que haveremos de ser como os anjos do céu. Não haverá casamento nem reprodução.
será que as pessoas morarão nas nações e vão para Jerusalém só para adorar a Deus e para venerar o Senhor? Não sabemos, né? Mas o que fica claro, inclusive, vai aparecer aí no... Deixa eu encontrar aqui. Você vai observar no Apocalipse 22, 2 ainda, ele diz o seguinte: a árvore da vida produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as árvores da vida serão para a saúde das nações. Então, dá-nos a entender que haverão nações sim no novo céus e na nova terra, assim como nesse mundo de hoje, que haverão povos, que haverão nações, que haverão tribos. Então, essa configuração ela terá continuidade. Mas a gente não sabe quem vai fazer parte dela, a gente não sabe quem vai fazer parte da Nova Jerusalém, ou vai ficar todo mundo em Jerusalém. É uma questão muito difícil de se responder. A gente tem que lembrar sempre que escatologia é um terreno de estudo e compreensão tanto quanto nebuloso, não é? Então, a gente não tem resposta definitiva para isso. A resposta definitiva que nós temos para isso é justamente de que não haverá sofrimento, não haverá angústia, não haverá choro, não haverá nada do mal. Resumidamente, não haverá o mal. E onde será o local de adoração? Você terá um templo físico, pelo que a gente observa na Bíblia, no Apocalipse 21, nós vamos ler que o próprio Cordeiro é o templo. Eu quero aqui só encontrar aqui rapidinho com vocês, eu acho que é no Apocalipse 21, que ele coloca isso. É isso mesmo, Apocalipse 21, 22, que ele coloca que nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, o templo não é mais um local físico de adoração. Estar na presença de Deus e do Cordeiro será o próprio templo. O templo será a presença de Deus. A gente não vai para um templo, a gente vai se ajoelhar perante Deus e adorá-lo em presença real. A gente vai chegar perante o Cordeiro e vai adorá-lo em presença real. Por isso que não haverá também nem noite, inclusive, não é? Então, meus amados, é bem interessante a gente observar essas coisas gloriosas que aguardam os que são salvos em Cristo. Então, eu quero agradecer a atenção de todos vocês, o carinho que sempre tem acompanhado todos esses vídeos. E em qualquer dúvida, qualquer questionamento, estamos aqui para lhes ajudar. Curta o canal, compartilhe o vídeo. Tem muita gente que tem dúvida escatológica, muita gente com questionamento escatológico, fica aquela dúvida, não sabe o que vai acontecer. Logo, eu acredito que esse vídeo será de grande valia, além de representar verdadeiramente o pensamento oficial da nossa Assembleia de Deus. Então, que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.